sei se eu concordo muito com isso que você está falando, porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. E muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação, né? Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. Mas teve o resultado que a população queria. Dois terços queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de porte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morrendo. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadia a tua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas, também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vistas, sentou isso. É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim. Então, mas nem existe debate nesse sentido. Quando você fala em feitura de direito, volta para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio... Cada poder no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é decidir sobre a constitucionalidade das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas decisões e tal. Porque eles interferem, certo? E não pode interferir. Você quer ver, pouco tempo atrás, o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decidiram há pouco tempo que homofobia e racismo, homofobia deve ser tipificada como se racismo fosse. Tá? Quem tem que decidir isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a proposta em si. Não, nós temos que, olha só, para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá? E o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Quer ver a questão da prisão do Daniel Silveira, por exemplo? Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno. Mas não é um ministro,
que resolve abrir um inquérito, que resolve investigar e resolve punir o cara. Isso já aconteceu antes? Isso daí realmente um caso interessante porque assim, não me parece o papel do Supremo mesmo. Não, não pode ser isso aí. Se você, por exemplo, se sentir ofendido por palavras minhas, você entra na justiça. Você não pode prender o cara. E ficou preso 9 meses, praticamente. Agora, por que eu não entrei em campo nessa questão? Porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma canetada, né, criou a figura do flagrante continuado. Nunca fiz na minha vida, nem para traficante. A Polícia Federal foi na casa dele meia-noite. E daí ele ficou preso 9 meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo a prisão dele, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Poder Legislativo. Daí fiquei na minha. Até quando eu cheguei, capitão do Exército, tá, tinha lá dezenas de parlamentares que haviam sido anistiados há pouco tempo e chegaram lá para mostrar a verdade deles. Daí viram um capitão pela frente e, opa, vamos pegar esse cara aí. Só que se deram mal. Tá? Porque tinha contrapartida. O que foi o regime militar? Tem prós e contras. Não tem nenhum regime perfeito. Por que aconteceu o 64? Até eu peguei o filho da Mira Leitão, né, foi me entrevistar, e eu tenho o vídeo, daí eu perguntei para ele, quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de março. Eu falei, não foi 1º de março. Não foi 31 de março? Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha o presidente aí deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. Eu falei, não foi 31 de março, foi dia 2 de abril. Quem caçou João Goulart não foram os militares, foi o Congresso Nacional. O Congresso, numa sessão de 2 de abril de 64, caçou. Dia 11, o Congresso votou no Marechal Castelo Branco, e dia 15 ele assumiu. Não houve um pé na porta, porque os golpes se dão com o pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Foi tudo de acordo com a Constituição de 47, ou 46. Tudo de acordo. Nada fora dessa área. Nem ele sabia da história verdadeira. Ele estava divulgando um livro da mãe dele. Nem ele sabia o que aconteceu realmente 31, 2 de abril, 11 de abril e 15 de abril. Ninguém sabia. Mas o contexto em si acaba indicando que as coisas aconteceram. Podemos dizer, o senhor concordaria se eu dissesse que foi um golpe dentro das regras? Ou foi Bem, se você quiser falar em golpe, fala que o parlamento deu golpe, não os militares. Não foram os militares. Que quem tornou vaga a cadeira do João Goulart foi o Congresso Nacional. E tanto é verdade que em 2013, olha só, em 2013, o PSOL entra com um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, anulando a sessão de 2 de abril de 64. Foi uma sessão que durou várias horas. 2013? 2013, várias horas. Tá, eles anularam a sessão de 2 de abril de 64, que foi a sessão que cassou, que tornou vago a cadeira do João Goulart. E eu discursei por 3 ou 4 vezes, sozinho. Todo mundo contrário, né, a favor do projeto, e eu discursando contrário do projeto, todo mundo a favor. Daí, dado momento, eu falei, Lênin apagava fotografias. O nosso parlamento está apagando fatos. Agora, eu tinha uma cópia do Diário do Congresso. Está comigo até hoje. O resto foi incinerado ou foi pintado de negrito. Por que isso? Por que não mostrar a verdade para a população? Se errou, tudo sem problema nenhum.